Olá, você sabia que nem todo maquiador é caracterizador, mas que todo caracterizador é maquiador? Não sabia? Pois bem, então fica comigo. Eu sou Marcelino de Miranda e esse é o momento para que a gente tire essas dúvidas e descubra muitas coisas a respeito da caracterização. Uma palavra que até é difícil de falar, mas que resolve muita coisa no trabalho do maquiador. A primeira coisa que a gente pensa sempre é essa história assim: o que é caracterização? Para que serve isso? Onde é que eu vou utilizar essa técnica ou essa palavra? Muito simples. Falamos em caracterização, pensamos primeiramente em personagens. Um personagem precisa de caracterização. Então, dentro do que eu perguntei para você, se você sabe o que é um caracterizador ou um maquiador e qual é a diferença, onde é que essa diferença entra? Seguinte, todo caracterizador parte-se do princípio que ele também é maquiador. Porque o caracterizador, eu falei que a palavra é difícil. O caracterizador, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar na composição de personagens, seja em teatro, cinema, publicidade, evento, festa, Halloween. A possibilidade de trabalho para ele é infinita, praticamente infinita. Né? Agora, o maquiador, ele na verdade ele está um pouquinho a menos. Não é que ele não tenha tanto conhecimento. Talvez ele não tenha o know-how necessário. Talvez ele não tenha prática necessária na área da caracterização. O maquiador ele vai trabalhar não só com isso, mas principalmente com a parte da beleza. Então, o maquiador ele vai fazer o quê? Vou deixar as pessoas mais bonitas. O caracterizador, não. O caracterizador é o maquiador que estudou um pouquinho mais, se especializou um pouquinho mais, aprendeu um pouquinho mais e hoje sabe definir personagens. E para que eu vou utilizar esses personagens? Um exemplo claro dentro de casa. Vamos fazer uma festa junina. Uma festa junina que é extremamente simples. Ah, mas eu vou fazer o quê? A pessoa quer ficar super bonita. O fato de eu colocar aquela roupa xadrez, que normalmente se utiliza, eu pintar os dentes e eu aumentar a sobrancelha, isso é uma caracterização do caipira, que faz parte do nosso folclore também. Então isso é uma caracterização. Ah, tá, mas você está me falando que isso é um trabalho de caracterizador. Qualquer pessoa, até uma criança vai fazer. Dentro desse exemplo, com certeza. Agora, se nós precisarmos de personagens mais elaborados, por exemplo, eu preciso fazer um leão para um determinado evento. Aí eu já preciso de um pouco mais de técnica. Eu vou precisar da técnica do caracterizador para isso. Eu vou ter que conhecer todas as técnicas já que o maquiador comum conhece e também aplicar as técnicas do caracterizador quanto personagem. Como é que eu faço uma juba de um leão? Como é que eu aumento, por exemplo, o nariz de um leão fazendo uma maquiagem sem necessariamente precisar de uma prótese? O que é uma prótese? Eu posso utilizar próteses de silicone, próteses de látex, próteses de gelatina para eu fazer aquele focinho largo do leão. Só que isso é caro, eu vou precisar de um escultor caso eu não saiba esculpir, eu vou precisar tirar molde do rosto da pessoa em quem vou aplicar esse nariz para que fique totalmente anatômico na hora de colar, né? Então isso se torna um efeito caro. Na impossibilidade de eu trabalhar com esse tipo de prótese, eu posso trabalhar com técnicas onde eu vou alargar esse nariz, fazendo num efeito de caracterização, né, na composição da personagem, que nesse momento é um leão, que quando as pessoas olhem para ele, vejam, nossa, é um leão. Parece que a gente vê pelos, parece que a gente vê o nariz extremamente largo, a gente vê a boca do leão e na verdade nada mais é que um bom trabalho do caracterizador no efeito da maquiagem para que a luz incidente sobre essa maquiagem mostre a técnica. Então a grande diferença entre maquiagem e caracterização é que a maquiagem por si só vai trabalhar praticamente com o belo, pode trabalhar por outros nichos também. A caracterização vai trabalhar com personagens. E dentro do cinema, dentro do teatro, da televisão,
Como é que esse personagem vai ser feito? Como é que essa caracterização vai ser feita? Sempre através da pesquisa. Não adianta vir eu simplesmente, como um bom caracterizador, criar determinada maquiagem para um personagem X dentro do meu conceito. Eu estou dando exemplo do meu exemplo de maquiador caracterizador, do que eu penso ser certo para aquele momento. Quando eu trato com personagens em cinema, em teatro, em publicidade, eu preciso do aval do diretor, sempre. Porque todos eles partem do princípio de que o nosso chefe, existe um chefe, é o diretor. Vai partir de uma necessidade de um produto. No cinema, um personagem. No teatro, um personagem. Dentro da publicidade, um produto. Que produto é esse que está sendo vendido, que o diretor está encabeçando tudo isso, mas também partiu do princípio da ideia de uma agência publicitária para que esse produto seja vendido. Dentro do meu exemplo, esse leão, ele funciona por quê? Talvez seja o imposto de renda, o meu produto final. Esse leão não pode ser muito violento, porque tem que mostrar para as pessoas que o leão é bonzinho para que as pessoas paguem o seu imposto de renda. Claro que tudo que eu estou falando é um exemplo, para que a gente possa se localizar. Dentro da campanha publicitária, o meu leão seria para poder mostrar a questão do imposto de renda. Vou fazer um leão mais bonito, um leão sorridente, um leão muito agradável, para que as pessoas também entendam a linguagem de tudo isso na hora de fazer o seu pagamento do imposto de renda. Já no teatro, eu vou precisar também de um leão, né, para um personagem, e eu tenho a possibilidade de quê? Eu tenho a possibilidade de espaço. O espaço é amplo. Eu tenho a distância entre o teatro e entre a plateia e o palco. Então eu posso trabalhar com amplitude. Eu posso colar pelos nessa pessoa, como eu posso maquiar pelos, que tudo isso vai funcionar também. Nunca esquecendo, mesmo no teatro, eu vou precisar do aval do diretor desse espetáculo para que ele possa me mostrar e junto comigo, com a minha criação, que essa caracterização do leão no teatro vai funcionar. Já no cinema, dependendo da linguagem que a gente está trabalhando, no teatro, por exemplo, poderia ser uma linguagem de teatro, de espetáculo para crianças. Então a gente vai trabalhar com lúdico também. Já no cinema, talvez a gente parta do princípio do realismo dentro de um filme. E aí, como é que eu vou fazer um leão realista dentro de uma caracterização para um filme, sendo que uma pessoa não é um leão? E se eu estou num pensamento realista, eu preciso o mais real possível. Então vai partir do princípio do pensamento da caracterização, junto com o pensamento da direção, da composição de tudo isso, para que nós possamos fazer um personagem de um leão numa caracterização realista para o cinema. Claro que tudo isso a gente vai vir de encontro às necessidades e saber o que realmente funciona. Porque se é realista, realista mesmo, talvez na hora que a gente veja o produto final, parta do princípio que não funcionou. E isso pode acontecer, mas se o maquiador é tão bom, ele é um caracterizador tão bom, ele vai chegar num ponto em que o produto final do que ele criou não é tão bom assim a ponto de não ser utilizado? Sim, porque como eu falei, partimos do princípio, nesse exemplo, que é uma maquiagem realista. E talvez nessa maquiagem realista, para o cinema não funcionou. No teatro funcionou, na publicidade funcionou, no cinema não. Porque o caracterizador não é bom? Não necessariamente, porque para esse momento de um trabalho realista não funcionou. Agora, essa mesma maquiagem para um filme que tem uma temática de uma linguagem para criança, ele vai funcionar muito bem. Aí tudo depende também onde é que a gente vai colocar essa caracterização. Então, se vocês entenderem o princípio da maquiagem da caracterização, que um vai participar participar não. Um vai partir do princípio que vai deixar a pessoa bonita, seja lá para o que for, para o evento que for, que é a maquiagem. E a caracterização vai trabalhar com personagens,
vocês já me deixam super feliz, que eu sei que já entenderam isso. Outra coisa, a gente só vai aprender praticando. Então, você só vai entender como é que funciona mesmo colocando em prática. Fazendo. E fazer, a gente tem que fazer fazendo. Tem um ditado que diz que a gente só faz fazendo. Né? Para aprender tem que fazer fazendo. Então é isso, se você quer realmente aprender a diferença entre a caracterização e a maquiagem, vai ter que partir do princípio que eu vou ter que fazer. Nossa, mas para eu fazer a maquiagem, eu nem borro a pessoa. Eu não faço nada. Eu coloco o batom, a pele, corrijo a pele, que tem toda uma técnica para isso. E é uma técnica que parece fácil, mas nem sempre é. Porque se a pessoa tem uma olheira extremamente marrom, pesadona, eu preciso colocar o quê? Um corretivo amarelo ali, que esse corretivo amarelo vai amenizar essa olheira. Em cima disso, vou fazer a correção da pele. Quer fazer o quê? Colocar a base necessária. Dentro disso, ainda quero fazer os contornos, que hoje estão super em alta. O que é fazer contorno? É eu poder afinar o nariz, fazer um efeito no zigomático, que são as maçãs do rosto, para afinar esse rosto, tirar a papada. É fazer o quê? É eu fazer um olho muito bem feito, dentro da necessidade do que eu preciso também, que eu parto do princípio do belo. Então, mas eu não borro nada. Borro sim, porque a partir do momento que eu trabalho com maquiagem, são produtos que na verdade têm textura, e tudo que tem textura pode sujar. Então, digamos que você vai maquiar, você sendo maquiador, ou quer ser maquiador, ou tem interesse nisso, primeira vez que você vai maquiar alguém e você vai falar, ó, nunca maquiei, vou te deixar super bonita porque eu sei a técnica, mas você é a primeira pessoa. A pessoa está com uma camiseta branca, corre-se o risco, é lógico, de sujar. Então não custa nada você colocar uma proteção na roupa dessa pessoa, que pode ser até uma toalha mesmo, pode colocar uma toalha, para proteger, evitar sujar essa roupa. Porque você vai trabalhar com produtos que podem, como a sombra. A sombra ela é um pó, ela pode espalhar pelo rosto todo. Então existe uma técnica para aplicar a sombra, principalmente se a gente estiver trabalhando com a sombra preta. Né? Então isso eu posso correr o risco de sujar a pessoa, me sujar e sujar a pele dela também, numa única técnica, que é o embelezamento. Que a gente está partindo do princípio, nesse momento, da técnica da maquiagem. Já a caracterização, aí sim você tem que colocar uma proteção na pessoa mesmo, porque para caracterizar, às vezes eu vou aplicar pelo falso numa barba que eu não tenho e vou colocar. Para isso eu preciso de uma cola específica para colocar, e se eu não coloco uma proteção na roupa da pessoa, que daí é bom que seja já uma proteção bem mais específica, que é, na verdade, é às vezes uma capa de nylon. Por quê? Se eu estou trabalhando com uma cola de cílio, ela borrou aqui, eu puxo e limpo. Não esquecendo que a própria cola de cílio, se ela caiu na hora, eu limpo e cubro. Se ela secar na hora que eu puxar, ela já tira a base, tira tudo que eu fiz ali, tiro. Ela vai acabar tirando também. Vai ficar uma falha, eu tenho que corrigir. Se eu estou trabalhando com maquiagem de caracterização, já com uma cola específica para postiços, eu quero colocar um bigode, por exemplo, que existem os bigodes falsos prontos, que são os naturais, e os que são de feltro. Eu quero colocar um bigode natural para que a pessoa veja e olhe ali, nossa, é um bigode mesmo. Coloquei ali esse bigode, que o bigode é uma caracterização. Se a cola cair na roupa, aí já é mais complicado, porque a cola que é utilizada para esses efeitos, ela é um pouco mais forte. Ela pode manchar a roupa da pessoa. A cola de cílio não mancha, mas essas colas que são específicas, elas já podem manchar. Como existem também colas específicas, eu quero fazer uma caracterização onde precisa ter um cabelo que a pessoa não tem. Eu posso usar uma prótese para isso, uma prótese capilar. Eu posso usar uma peruca front lace, que eu vou colar na testa também. Existe uma cola específica. Então é legal que eu faça isso antes da maquiagem, porque se borrou, eu limpo para depois dar continuidade. Então, sabendo que na maquiagem eu vou poder trabalhar o belo, seja ele qual for, mesmo que eu vá fazer uma maquiagem numa criança, que pode ser num adulto ou num idoso, eu vou poder fazer também uma caracterização tanto na criança, quanto no adulto, quanto no idoso. Essas caracterizações partem sempre do princípio de personagens,
né? Ah, mas o meu personagem não vai participar de cinema, o meu personagem não vai participar de filme nenhum, nem de teatro, nem de publicidade. O meu personagem, ele vai, na verdade, numa festa à fantasia. Isso é uma caracterização? Claro que é uma caracterização. Se você colocar uma lente de contato no seu olho, meu olho é castanho, digamos que eu quero colocar uma lente verde no meu olho, para uma coisa qualquer, para eu ir numa festa, mas não é nem uma festa fantasia, eu quero estar com um olho verde. Eu posso colocar, claro, parto do princípio que, primeira coisa, tenho condição de comprar lente? Tenho. Uma lente custa X valor. Eu posso pagar? Posso. Vou colocar essa lente e meu olho vai passar para verde. Isso é só um efeito? Não. É uma caracterização também, porque eu acabo fazendo uma alteração na minha fisionomia natural. E a caracterização vai sempre partir desse princípio. A gente vai fazer alterações na questão natural da pessoa para que a gente possa colocar um efeito. Como eu falei que poderia usar uma prótese também no meu nariz para fazer o leão, eu posso também fazer uma alteração na minha pele para eu enrugar. Né? Eu já tenho X idade e eu quero ficar bem mais envelhecido para um personagem. Digamos que para o meu personagem eu teria que ter 100 anos, mas extremamente envelhecido. Porque a gente não pode partir do princípio hoje que a caracterização da idade não é mais o que era antigamente. Há alguns anos, se eu fosse caracterizar uma pessoa idosa, digamos, bem enrugada, eu teria, a partir de 70 anos, eu já poderia fazer uma pessoa bem enrugada. Hoje não mais, porque hoje existem produtos cosméticos extremamente bons no mercado, hoje existem tratamentos cosméticos também em clínicas especializadas que vão nos possibilitar ter mais uma jovialidade na pele por muito mais tempo. Então não adianta eu querer caracterizar uma pessoa de 70 anos extremamente idosa, extremamente enrugada, sendo que isso hoje não convence mais. Nós temos inúmeras pessoas, para dar exemplo, na faixa de 70, 80 anos, que você olha para elas e fala, elas não têm essa idade. Elas têm no máximo 50, na verdade elas gostam de falar que tem 75, só para você poder responder para ela, imagina, nem parece. Né? Mas não é, porque hoje, na verdade, os produtos cosméticos estão muito bons, os tratamentos cosméticos também. Então, digamos que no meu personagem, eu quero fazer uma pessoa de 90 anos extremamente enrugada. Para isso, existem produtos específicos para o rosto, que são colas também, né? São produtos líquidos, que quando eles acabam, na verdade, secando, eles enrugam o nosso rosto. Para isso, existe uma técnica para colocar, existe uma técnica para tirar também. Então, tudo dentro da necessidade de um personagem na caracterização. Então, parta sempre do princípio. Tudo que você colocar no seu rosto é válido. Não esqueça, é o seu rosto. Eu dou o exemplo da lente de contato. Ninguém utiliza a lente de um outro olho no meu próprio. Né? Se eu vou colocar uma lente de contato, eu parto do princípio que eu comprei para colocar no meu olho. Por quê? É uma área extremamente sensível, é uma área que pode pegar fungo e pode me trazer um problema muito sério futuramente. Então eu não vou pegar uma lente de fulano para botar no meu olho. Mas é só uma vez. Não importa, não coloque. Hoje as lentes de contato são bem mais baratas, então eu posso comprar uma específica para mim, para uma necessidade, né? Agora, como sou eu comigo mesmo, coloquei a lente, mas eu também quero fazer uma maquiagem, eu não tenho produto específico para enrugar, mas eu li ali em algum lugar que eu posso usar uma cola X que vai resolver. Será que resolve? Para eu fazer um teste pode até resolver, mas nunca esqueçam de saber a composição desse produto, porque às vezes a cola é atóxica, ótimo. Se é atóxico, não vai dar problema algum. Mas é cola que usa, inclusive, na escola com as crianças. Tudo bem. Agora, se você não tinha essa cola que é atóxica e pegou uma cola para fazer essas rugas no seu rosto, que é muito forte e que é tóxica, ela pode, inclusive, provocar uma queimadura no seu rosto. Então tem que tomar muito cuidado com isso na questão de caracterização. Que produto é esse que você coloca no seu rosto? Mas eu estou colocando no meu. Tudo bem, sou eu comigo mesmo. Agora, eu ainda tenho um plus, que é eu maquiar alguém.
Imagine, se eu coloquei no meu rosto mesmo e queimei, imagine eu colocar um produto que é tóxico, que eu não sei a procedência, mas eu li em algum lugar que funciona para fazer rugas, numa caracterização de envelhecimento, e eu vou colocar no rosto de uma outra pessoa. Eu posso provocar um erro muito grave, uma queimadura muito grave. Então, lembrem-se, para o belo, quando eu estou trabalhando apenas com a maquiagem em si, tudo funciona desde que esteja no prazo de validade. Não adianta também eu colocar uma base que está vencida há meses. Claro que pode provocar uma irritação na pessoa. Eu coloquei um batom em determinada pessoa que quando você passa, para passar o batom, você sente o cheiro de cera. Se ele já tem cheiro de cera, ele já venceu. Pode jogar fora. E não se apeguem a produtos de maquiagem. Porque às vezes a gente acaba se apegando. Ah, não, eu quero isso aqui para um momento muito especial. Esse momento nunca chega. Maquiagem é um produto que tem que circular. Funcionou, funcionou, não funcionou, descarta. Não vai deixar um produto vencido para a criança brincar, porque a pele dela é muito mais sensível que a nossa. Então, utilizou a maquiagem, ótimo. Na caracterização, como eu falei, nós temos outras possibilidades de produtos, que tem outras fórmulas de químicos, que tem que tomar muito mais cuidado ainda, porque eu vou pegar personagens. Esses personagens, eles têm que ficar o quê? Bem para quem os vê, bem para o meu personagem, que é meu mesmo. Então tomem muito cuidado na hora de elaborar maquiagens para poder entender dentro de casa o que é uma maquiagem normal e o que é uma caracterização, como eu mesmo falei para vocês, que a gente vai aprender fazendo, e tem horas que você quer fazer. Você quer botar a mão na massa para saber como é que isso funciona, como é que essa cola é, como é que essa cola que já vira uma cacofonia, como é que esta cola específica que eu coloquei no meu rosto, como é que eu tiro? Porque ainda tem isso. Na caracterização, não é apenas eu fazer, é eu tirar. Porque eu coloco produtos específicos que ficam super bonitos, são funcionais para aquilo que eu quero, mas eu não sei como é que tira. Como é que tira determinada cola? Como é que eu tiro? Tem umas massas específicas que a gente pode colocar na sobrancelha para anular. Nossa, mas para que eu vou anular minha sobrancelha? Se eu for caracterizar um personagem anos 20, nesse período as sobrancelhas são bem finas. Digamos que você tem uma sobrancelha grossa, como a minha, e você quer fazer um personagem dos anos 20. Essa sobrancelha nos anos 20 funciona? Não. Dentro da caracterização. Poderia funcionar normalmente se eu quiser simplesmente mostrar uma maquiagem. Agora, se eu quero caracterizar ipsis literis, como é que isso funciona? Aí eu vou precisar tirar a sobrancelha, porque as mulheres nesse período dos anos 20, e tem todo um fator histórico dentro disso, e a caracterização, ela parte do princípio de personagens, mas como eu falei lá no início, através da pesquisa, então se eu vou fazer um personagem anos 20 feminino, não masculino, lógico, eu preciso de uma caracterização dos anos 20, eu vou precisar anular a minha sobrancelha, para existem massas específicas, eu vou cobrir a minha sobrancelha, isso aqui vai ficar totalmente liso e eu vou redesenhar uma nova no perfil dos anos 20. Ah, mas você vai me falar, eu não tenho mão nem firme para eu desenhar o tio no A, quando eu vou escrever não. Imagine desenhar uma sobrancelha fina. Hoje existem inclusive moldes de sobrancelhas que vendem em várias lojas de produtos cosméticos, que depois que eu conseguir tirar a minha sobrancelha, eu só coloco ali uma plaquinha e você pinta. Extremamente fácil. Então só para saber que na caracterização existem os produtos para eu colocar no meu rosto, mas eu nunca posso esquecer que existem produtos específicos para que eu tire do meu rosto também tudo que eu coloquei. Ah, mas aí, na maquiagem normal, eu simplesmente pego um lenço demaquilante, passo no meu rosto e está tudo bem. Na maquiagem de caracterização é a mesma coisa? Nem sempre. Se eu usei essa massa específica, que é um exemplo, na minha sobrancelha, tem uma técnica para tirar. Se eu usei a cola do bigode, que eu dei o exemplo também, existe um produto específico também para eu tirar essa cola, senão ela não sai. Ela vai ficar grudando dias ali. Você toca e está grudando. Eu dei o exemplo também da gente usar uma prótese no nariz do leão, lá atrás. Como é que eu faço? Existe também uma cola que eu usei específica para grudar, que senão não vai grudar. Mas existe um produto reagente, que é um removedor de colas específico para eu tirar tudo isso. Então não esqueçam, coloquei, sei colocar, ótimo. Como é que eu tiro?
Eu sei tirar? Então eu tenho que saber se eu sei tirar também. Trabalhei com personagens na caracterização, nunca esquecer. Vou trabalhar sempre com pesquisa, para que eu possa levar esse personagem tanto no teatro, tanto no cinema, tanto num evento, tanto numa festa, que pode ser em casa, como o primeiro exemplo que eu dei. E se existem produtos específicos para eu colocar numa maquiagem de caracterização ou numa maquiagem normal, que seja uma maquiagem de embelezamento, eu não posso esquecer que existem produtos específicos para eu tirar esses produtos. Como eu dei o exemplo, por exemplo, da cola que eu usei para colocar o bigode lá atrás, como eu dei o exemplo da prótese do nariz do leão. Para tudo isso, se eu coloquei, existe uma cola específica para eu colocar, mas existe também um produto específico, um removedor dessas colas para eu tirar. Porque não adianta eu simplesmente colocar e não saber como é que tira. Porque se eu não souber limpar essa cola, ela vai ficar colando ali muito tempo no meu rosto. Você vai passar a semana encostando o dedo e grudando a cola ali. E nem sempre isso fica funcional e não é elegante. Imagina, você colocou um bigode, né, para uma festa qualquer, para um ator, digamos, um exemplo, e ele tira o bigode, depois ele vai para casa, vai beijar a mulher dele e vai ficar grudando, e gruda mesmo, que a cola ela é de impacto, né, de contato, aliás, é uma cola de contato, então ela vai ficar grudando ali por um bom tempo. Então, se a gente colocou, tem que saber tirar. Isso é uma coisa que, na verdade, todos os maquiadores deveriam fazer, independente do nicho que eu trabalho. Claro que não no salão, porque se eu trabalho em salão, trabalho com maquiagem do beauty, do embelezamento, eu vou fazer uma maquiagem para essa pessoa que veio até o salão, que me contratou, para ir para uma festa. Dessa festa, é claro que, posteriormente, ela vai para casa, ela mesma vai limpar. Ela não vai voltar no salão para retirar essa maquiagem. Já quando eu trabalho com caracterização em filme, publicidade, cinema, teatro, eu parto do princípio que se eu coloquei, eu tenho que tirar. Se eu estou ali para isso, é claro que além de eu saber a técnica de como tira, eu tenho que também tirar esses produtos dos atores, ou seja lá de quem for que está com esse personagem, porque como eu falei, parto do princípio da caracterização. Se estou no teatro fazendo isso e as pessoas aprenderam a fazer sua própria maquiagem, claro que eu também vou ensinar as pessoas a tirarem as suas maquiagens com os produtos específicos, que não adianta tirar com qualquer coisa que às vezes não sai. Então, para a gente saber e deixar bem claro, a grande diferença em maquiagem e caracterização. A maquiagem vai partir do princípio do embelezamento, caracterização do princípio de personagens. Nem todo maquiador é caracterizador, mas todo caracterizador é um maquiador. Todos têm espaço de trabalho? Sim, em muitos lugares onde vocês quiserem, inclusive dentro da sua própria casa. Você quer atender na sua casa fazendo maquiagem de embelezamento, que é o beauty, bota uma plaquinha lá, você pode ter certeza. Se o trabalho for bom, vai ter sempre alguém lá para você poder colocar em prática isso tudo que você está aprendendo e tudo que você já sabe. Mas eu quero também fazer caracterização. Posso? Claro que você pode. Não esquecendo, caracterização precisa de personagem. Será que essa pessoa precisa de um personagem? Talvez sim. Precisou de personagem. Seu trabalho de caracterizador vai estar sempre ativo para que você possa mostrar para as pessoas também uma nova técnica, né? Para que você possa também praticar. Outra coisa, maquiagem, falei ainda há pouco, a gente acaba sujando, vai sujar o rosto, vai sujar a roupa, tem que ter uma proteção para que não possa sujar, para que não venha a sujar a roupa de quem você está se maquiando ou caso você esteja se maquiando. Mas aprender sempre, se eu coloquei, eu tiro, se sujou, eu limpo, porque a maquiagem nada mais é que uma técnica que é como se fosse uma brincadeira. Você coloca para fazer efeitos e depois você tira tudo isso e o rosto da pessoa está ali novamente. A gente tem a possibilidade de trabalhar principalmente com o ego, de elevar o ego das pessoas e ainda de poder alegrar essa pessoa quando é um personagem específico para uma festa, por exemplo. Agora, quando nós temos personagens que precisam de caracterização para filmes,
para personagens de teatro, seja para qual personagem for, até para um evento dentro da sua própria empresa, e isso é muito comum também, né? A gente não pode esquecer que esses personagens também terão vida, e essa vida, quem pôde contribuir um pouco com a vida dos personagens foi a técnica da caracterização que nós desenvolvemos e que nós tivemos a possibilidade e a oportunidade de colocar em prática.